Nós estamos então fazendo uma análise das 10 matérias que nós teremos aqui nesse curso. Então, na primeira aula nós teremos conceitos da economia, bens e demanda, preço, estrutura de mercado, micro e macroeconomia, consumo e investimento, sistema financeiro, as funções econômicas do setor público, crescimento e desenvolvimento econômico e também tendências para o mercado imobiliário. Na realidade, todos esses conceitos estarão voltados para a área de técnicas de transações imobiliárias. Ok? Bom, falando um pouquinho da aula de hoje, nós trataremos nessa primeira aula a questão da introdução à economia. E antes de falar de economia, vamos lembrar um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente vê que alguns países da Europa estão em crise, o euro está em crise. O Brasil, por outro lado, parece que está vivendo uma certa estabilidade. Ou seja, a gente consegue perceber nessa situação que a economia influencia a vida das pessoas, né? Por exemplo, você vai no mercado, compra um pãozinho. A compra desse pãozinho está influenciando várias outras situações do dia a dia das pessoas, do nosso dia a dia, e isso está dentro da economia e mercado. Tá? Muito bem. Para a gente falar de economia, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito recente, mas não. A economia é uma coisa que já acontece desde os primórdios da humanidade. Por exemplo, nas primeiras comunidades lá na história antiga, a gente percebe que as pessoas não tinham dinheiro. Hoje em dia as pessoas usam dinheiro como meio de troca. Mas lá atrás as pessoas não usavam dinheiro. Elas, por exemplo, eu tinha meu pedaço de terra, produzia, por exemplo, mamão e banana. O meu vizinho, por exemplo, produzia melancia e abacaxi. Quando nós queríamos experimentar frutas diferentes lá do vizinho, o que a gente fazia? Eu ia lá, vendia 3 bananas e comprava um abacaxi, trocava por um abacaxi. E isso foi o início. Depois nós vamos ter lá na história antiga, Grécia, Roma, onde as primeiras moedas vão ser criadas. E aí a gente vai perceber que a economia começa a passar como uma ciência, né? Passa a ter os moldes de uma ciência. Avançando um pouquinho mais, nós temos na Idade Média as feiras medievais. Hoje, por exemplo, nós temos as feiras próximas da nossa casa, onde nós vamos lá, compramos alguns alimentos, compramos verduras, frutas. Na realidade, essas feiras surgiram na Idade Medieval, lá na Europa. E lá as pessoas também trocavam, né? Já existia um sistema econômico nesse período. Depois disso, essas pessoas produziam o quê? Elas produziam aquilo que elas faziam. Então, por exemplo, eu queria comprar uma cadeira. Então eu ia lá naquela pessoa que fazia esse tipo de objeto, falava, eu quero tal cadeira. Essa pessoa media a cadeira, ia lá, comprava a melhor madeira para esse tipo de cadeira que eu ia querer, tirava as medições, cortava, ele fazia todo o processo e depois me entregava a cadeira. No momento seguinte, nós vamos ter, a partir da Inglaterra e alguns outros países, a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o que aconteceu? A máquina começou a participar da economia. Ou seja, aquilo que o homem fazia a todo instante, a máquina começou a fazer parte. Então, por exemplo, nas grandes fábricas, a máquina vai fazer aquilo que o ser humano faz, né? Hoje, com a globalização e a economia de mercado, nós vemos que tudo o que acontece nos países, tudo o que acontece nos estados, municípios, nas cidades, bairros, na nossa casa, tudo isso tem influência em relação à economia. Ok? Falando nisso,
é importante a gente entender, nesse momento, um conceito importante sobre economia. E quem nos dá esse conceito é Rossetti. E ele diz o seguinte: a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento resultantes da relação existente entre as limitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Um ponto importante que a gente tem que perceber é que, por exemplo, para toda a economia existe um produto, mas antes disso existem elementos importantes da natureza que são produzidos para gerar essa economia. Diante disso, a gente percebe que a natureza ela tem produtos que nós vamos usar, mas esses produtos não são ilimitados. As nossas necessidades são ilimitadas, mas esses produtos são limitados. A partir desse conceito, então, pode-se verificar que a preocupação básica da economia se refere aos escassos recursos naturais. Por exemplo, estamos no século XXI. Você sabe qual é o recurso mais importante deste século para muitos países hoje? Será que é o petróleo? Não, não é o petróleo. Na realidade, o recurso mais importante deste século é a água. Não sei se vocês sabem, mas hoje já existem países em guerra por falta de água. Aqui em São Paulo, por exemplo, e em alguns lugares do Brasil também, as pessoas, quando pagam a conta de água, ela paga a conta do uso da água e também paga o uso para a empresa que está fornecendo a água pelo tratamento da água, ou seja, você já paga isso duas vezes, esse consumo e o tratamento. A gente sabe que possivelmente logo a água vai ser um bem assim muito caro para muitas pessoas, mas enfim, é só para a gente perceber que os elementos naturais são importantes nessa relação de consumo. Bom, tem uma questão importante aí que a gente tem que conversar, que é a questão do problema fundamental da economia. Bom, existe esse conflito das questões naturais, né, e em relação à produção e às necessidades. Ou seja, hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas querem adquirir cada vez mais produtos. Será que eu vou ter mercado para tudo isso? Será que eu vou ter produto suficiente para atender todas essas pessoas? Então, por exemplo, você é um corretor imobiliário e você está trabalhando em uma empresa onde ela tem determinado local para ser comercializado. É óbvio que esse local ele tem uma quantidade certa de pessoas que poderão adquiri-lo. É natural que várias pessoas vão te procurar querendo comprar esse imóvel. Será que todas terão condições e acesso a esse imóvel? Certamente não. Algumas terão e vão assinar um contrato com você e outros não terão, né? Ou seja, você vai destacar as necessidades do teu cliente diante daquela situação que te apresenta um determinado produto. Ou seja, você vai conhecer esse produto, vai relacionar as necessidades que ele vai estar resolvendo para o seu cliente, para, na frente do seu cliente, você poder estar destacando todas essas informações. Bom, diante disso, nessa primeira aula, a gente também vai conversar um pouquinho sobre algumas perguntas fundamentais da economia. Primeiro, a questão diz respeito a o que produzir, ou seja, nós somos vendedores, nós somos representantes que trabalhamos e o nosso produto o que é? Mercado imobiliário. São casas, são prédios, são locais que nós pretendemos comercializar. A gente precisa conhecer essas informações? Sim.
Se você chega numa feira, por exemplo, né, e alguém vai te vender, por exemplo, uma verdura, e você não sabe que verdura que é aquela, o vendedor vai te informar que verdura que é aquela, para que ela serve, como que ela tem que ser usada, como que ela tem que ser produzida para o seu consumo. Ao passo que se eu chego lá no estande, converso com você e você ainda não conhece nada sobre o produto que você está vendendo, possivelmente eu vou sair de lá com mais dúvidas. A segunda questão é quanto produzir, que volta naquela situação que nós conversamos anteriormente. Então, por exemplo, imagina que você tem determinado prédio para ser comercializado. Quantos andares tem? Quantos apartamentos tem ali? Quantas pessoas vão ser atingidas com a propaganda que a empresa vai fazer para direcionar esse produto para essas pessoas? Ou seja, você tem que estar preparado para estar conversando com essas pessoas, conversando com esses clientes sobre esse produto que você tem em mãos. Como produzir? Nessa questão a gente tem que perceber primeiro a importância de você ter preparo, você ter conhecimento daquilo que você está falando, né? Então muitas vezes vai ser o folheto, vai ser a propaganda, vai ser a conversa com o gerente, vai ser a conversa até com o seu cliente sobre aquilo que você está vendendo. Qual é a visão que ele está tendo sobre o produto que você está vendendo? Ok? Por último, nós temos a quem produzir, ou seja, é o nosso consumidor, né? O nosso cliente. Então, a importância da gente estar preparado para atender esse cliente, né? Quantas vezes que nós temos que sair de casa pela manhã, atendemos um cliente pela manhã e talvez nós só vamos atender outro cliente talvez à noite ou em outro dia. Às vezes você marcou com o cliente em determinado horário e ele na verdade nem esqueceu do que marcou com você, né? Independente disso, você está preparado para que esse cliente, quando ele tiver qualquer dúvida sobre o produto que você está vendendo, sobre o imóvel que você está trabalhando, ele tem que ser resolvido. Muito bem? Nesse contexto de economia e mercado, a gente tem que perceber, por exemplo, como nós, seres vivos, humanos, vivemos numa sociedade e como que a economia permeia toda essa sociedade. O primeiro grupo que nós temos somos nós, enquanto indivíduo, enquanto seres pertencentes a uma família. Então, é o agente privado que possui a mão de obra para a produção pelo trabalho. E a partir daí você decide, pelo salário que você recebe, como, onde, o que você vai gastar. Esse é o primeiro ponto. O indivíduo, a família. O segundo ponto são as empresas, enquanto agentes econômicos. E nesse caso, eles empregam e combinam os recursos de produção para a geração dos bens e serviços que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação na sociedade. Neste caso, são as empresas que detêm as formas de produção. O indivíduo, a família, tem a força de trabalho. A empresa, a indústria, tem a força de produção. E o governo? O que o governo faz? O governo é aquele agente público que administra os bens e serviços úteis à sociedade como um todo. Ou seja, é o governo que vai orientar, através de leis, decretos, vai administrar como toda a sociedade vai se envolver de forma dinâmica dentro da economia. Nós temos alguns fatores de produção no mundo capitalista e esses fatores eles são importantes porque eles denotam como cada ação vai influenciar no cumprimento da meta econômica de uma sociedade. Então, por exemplo, o primeiro fator que nós temos é o fator terra e ele se constitui
de todos os elementos naturais em que o homem, através do trabalho, transformará esse objeto em algo econômico para a sociedade. Nós temos em seguida o fator trabalho, que é a ação humana sobre os elementos naturais no mercado de trabalho para a população economicamente ativa. Então, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos algumas pessoas que trabalham, temos algumas pessoas que não trabalham. As pessoas que trabalham são as conhecidas, aquelas pessoas que são economicamente ativas. E aquelas que não trabalham, ou são aposentadas, ou não têm vínculo empregatício. Diante disso, o que a gente pode perceber? Por exemplo, o mercado, ele seleciona aquelas pessoas que irão atender o seu interesse econômico. Na nossa sociedade, por exemplo, uma pessoa acima de 65 anos, ela normalmente é aposentada, ou seja, economicamente, ela não participa mais da economia do país, né? Hoje, por exemplo, dos 14 aos 16 anos, um jovem ainda não pode trabalhar. Ele pode ser um aprendiz, por exemplo, mas oficialmente ele ainda não pode ter vínculo empregatício. Ou seja, todas essas relações acontecem no nosso dia a dia e é importante a gente perceber porque tudo isso faz parte do caminho do mercado, do caminho da economia. Um outro elemento importante é o capital, ou seja, refere-se